Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com o povo de Deus, principalmente os irmãos da nossa igreja, a Igreja de Cristo em Quixadá, atendendo ao tema que nós estamos desenvolvendo toda terça-feira, e se chama Oração com Propósito. Então nós nos reunimos toda terça-feira na igreja para desenvolver esse tema e ouvir um pouco da reflexão sobre esse tema, meditar e também colocar em prática a oração com propósito. Nós estamos já quase um mês sem essa nossa reunião, mas podemos continuar com esse propósito. Cada família se reúne aí na sua casa, conversa com Deus, aproveita e vê essa reflexão e faz a sua oração, continua com o seu propósito de oração. E eu quero conversar um pouco, trazendo para esse tema a questão do que nós estamos vivenciando nesses dias. O nosso presidente, ele é um homem de Deus. Nós não temos dúvidas nenhuma de que ele foi colocado por Deus na presidência do nosso país. E ele tem convocado o povo de Deus para orar, até mesmo para jejuar por essa causa. Na verdade, nós como povo de Deus, nós não estamos orando por causa, nós não estamos orando por problemática nenhuma. A nossa oração, acima de tudo, ela deve ser para que Deus cumpra o seu propósito na nossa nação, para que Ele continue dando sabedoria e graça ao nosso presidente, para que Ele faça realmente aquilo que Ele já estabeleceu, porque nós acreditamos que tudo está na permissão dEle, e Ele detém todo o controle nas suas mãos, do universo, da terra, e principalmente do nosso país, da vida do nosso presidente, e de tudo que está acontecendo na atualidade. E eu me lembrei de um irmão, do qual a Bíblia menciona, um homem de Deus, um homem que tinha propósito de oração, um homem que orava. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, para que Deus se revelasse a ele, para que Deus mostrasse aquilo que ele deveria fazer, e para que Deus também desse caminho ao governo do qual ele estava inserido. Esse homem é Daniel. Quero ler aqui apenas um versículo. A história de Daniel, ela é bem interessante, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, o contexto político, porque foi um homem que fez a diferença num contexto político, lá na Babilônia, na época em que ele estava debaixo daquele governo, e ele mantinha o seu propósito com Deus, ele mantinha a sua busca diária, para que Deus iluminasse o seu coração, para que Deus falasse com clareza, e mostrasse para ele como ele poderia contribuir com aquele reino, como ele poderia contribuir com
tudo que deveria ser realizado, feito através daquele governante naquela ocasião. Então, no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 10, diz assim: mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Interessante que a oração de Daniel, todas as vezes que ele orava para dar graças ao nosso Deus. Daniel, ele não estava orando pela problemática do reinado, do governo. Ele não estava orando por nenhuma epidemia, e principalmente uma epidemia que não existe, uma epidemia mentirosa. Ele não estava orando nesse sentido, para que Deus ele viesse salvar ninguém, para que Deus ele viesse evitar uma enfermidade, uma doença, seja lá o que for. A oração dele não era essa. A oração dele era dando graças a Deus. E eu trago para a nossa meditação, para que nós possamos orar com um propósito. E o propósito, gente, o propósito não é que Deus venha cessar nenhuma epidemia no nosso país. O propósito da oração é que Deus venha fazer o que está no seu coração, para que Deus te faça cumprir a sua palavra, para que Deus te faça cumprir aquilo que Ele já estabeleceu. Não adianta, se nós orarmos contra o propósito de Deus, nós não vamos alcançar essa oração. Daniel, a oração dele era direcionada sempre para que Deus fizesse a sua vontade, para que Deus revelasse ao coração dele como ele poderia contribuir. E eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos contribuir com o nosso governo, precisamos contribuir com a nossa pátria. E a nossa contribuição é orando. O presidente, ele fez essa convocação, quando na verdade isso era para partir de nós, os crentes. Não era para o presidente estar aí estabelecendo um propósito de jejum e oração para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, as nossas lutas em oração, e nós já sabemos disso. Era para estarmos orando já desde o início, jejuando, não para que as coisas saia ou aconteça como nós queremos ou como nós desejamos, mas para que as coisas elas aconteçam exatamente como Deus planeja que aconteça. Então nós, como povo de Deus, precisamos estar prontos para orar sempre, em toda situação. E essa é uma oportunidade que nós temos como povo de Deus, de contribuir. Cada um de nós podemos dar nossa contribuição significativa, para que Deus continue o projeto que Ele começou. Ele colocou o nosso presidente no poder, e Ele tem propósito com isso. O nosso presidente, ele é um instrumento de Deus para o nosso Brasil, e o que nós precisamos fazer é estar junto em oração, para que o Senhor continue dando graça, dando inteligência, sabedoria, dando suporte, para que o nosso presidente
ele venha fazer acontecer no Brasil aquilo que Deus está projetando. E Deus tem coisas grandes e importantes para fazer. E nós estamos vendo que Deus está realmente no controle e que Ele quer usar a nossa vida. Ele quer usar o seu povo, quer usar a igreja, quer usar a minha vida, a sua, para que nós possamos fazer parte da história do nosso Brasil. Então aproveite esse momento, busque a Deus intensamente, intensifique mais a sua vida de oração, buscando a Deus, para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele revele cada dia mais para a igreja, para o seu povo, que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar e combater o bom combate, porque esse combate é do Senhor e nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Então essa dica que eu quero dar para o povo de Deus hoje, que busque nesse momento que Deus, Ele aumente a sua fé, Ele faça com que a sua fé seja inabalável, Ele dê cada dia mais suporte a nós, o seu povo, a sua igreja, e que nós possamos estar junto com o nosso presidente, porque ele é um homem de Deus, ele é um homem que está buscando a revelação de Deus, é um homem que está com o seu coração voltado para o bem-estar da nação. Ele não defende nenhum interesse próprio, mas ele defende o interesse do Brasil, o interesse do brasileiro. Então essa é a minha dica hoje. Então você faça o seu momento de oração aí na sua casa, escute a reflexão e que você possa dar a sua contribuição junto com os seus aí, para que Deus, Ele seja sobre nós e que a sua vontade, ela seja feita assim na terra como no céu. Que Deus abençoe a todos.